Bom dia, meu nome é Giovana, meu grupo é composto pela Marina, a Michele, a Larissa e a Maria Lara, e nós vamos falar sobre o caso clínico número 5. Ele se relata de uma mulher de 75 anos que possui diabetes, ICC, dislipidemia e hepatite B. O objetivo do nosso trabalho foi analisar o caso clínico e propor as formas de tratamento, utilizando como base de dados os exames laboratoriais fornecidos. A construção deste trabalho ele foi realizado a partir de acervos bibliográficos disponíveis na Biblioteca Padre Inocente Radrizani e em acervos bibliográficos de portais de pesquisa como Medline e PubMed, utilizando os descritores diabetes mellitus, insuficiência cardíaca e hipertensão, entre outros. E os operadores booleanos AND e OR facilitaram a busca nos portais de pesquisa citados acima e o conteúdo foi utilizado nas línguas inglesa e portuguesa. Bom, a paciente possui uma diabetes mellitus do tipo 2, que é caracterizada por um grupo de desordens metabólicas que resulta na hiperglicemia. Isso acontece por conta de uma deficiência na secreção ou na ação de insulina, ou até mesmo ambos os fatores. Ela é uma doença que é uma doença crônica mais comum afetando os idosos e, ao longo do tempo, ela pode levar ao aparecimento de complicações microvasculares, como, por exemplo, nefropatias. A paciente ela apresenta um aumento de creatinina e de potássio e uma diminuição de sódio e albumina, que pode ser caracterizada por uma nefropatia diabética causada pela diabetes mellitus tipo 2, que pode ser clinicamente assintomática por 10 a 15 anos, sendo evoluída para estágios mais graves posteriormente. A liraglutida é um fármaco utilizado para o tratamento da diabetes tipo 2. Ela é um homólogo sintético da GLP-1, que fazem parte dos hormônios das incretinas, que são sintetizadas pelas células gastrointestinais. Ela é um homólogo sintético, ela resiste à ação da enzima DPP4, que é a enzima que cliva as incretinas, do tipo GLP-1. E aí, esse fármaco ele tem como característica o retardamento do esvaziamento gástrico. Logo, os pacientes que fazem uso dessa medicação, eles se sentem saciados com menos alimentos, então eles vão ingerir alimentos menos calóricos em pequenas porções. O uso desses fármacos, os pacientes vão apresentar uma menor hemoglobina, uma queda na hemoglobina glicada, diminuição da glicemia em jejum e pós-prandial, e em pacientes que possuem diabetes tipo 2 foi visto a diminuição na esteatose hepática. O mecanismo de ação desses fármacos consiste quando a glicose ela vai entrar nas células beta-pancreáticas através do GLUT1. Ela será fosforilada para participando da glicose, isso vai gerar o aumento de ATP. O aumento de ATP vai bloquear o canal de K de potássio, que ele é sensível ao ATP, gerando a despolarização celular. Com a despolarização, ativará os canais, os blocos de cálcio. Com o aumento do cálcio intracelular, faz a movimentação das vesículas de insulina, liberando a insulina por meio extra, assim como a ativação da proteína GS com o aumento do AMP cíclico também facilita a secreção de insulina. E a liraglutida, além de propiciar o aumento da secreção de insulina, ele também faz a proliferação de células beta-pancreáticas, ajudando na maior quantidade de insulina ser secretada por meio. Isso faz com que haja uma redução da resistência nos tecidos periféricos. E a liraglutida ela é administrada uma vez por dia por via subcutânea. A sua dose inicial deve ser de 0,6 mg, com um aumento gradual podendo chegar até 1,8 mg. A sua absorção é lenta, levando em torno de 8 a 12 horas após a administração da dose. A meia-vida plasmática gira em torno de 13 horas. E aproximadamente 99% do fármaco ele é transportado ligado a proteínas plasmáticas. O seu metabolismo hepático ele é semelhante ao metabolismo proteico e a eliminação é através de urina e fezes. E esse fármaco ele não deve ser administrado com outros fármacos por via oral por conta que ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, propõe-se que fármacos que são administrados por via oral sejam administrados em horários diferentes. A dislipidemia é uma outra desordem metabólica que também pode estar associada à diabetes tipo 2 devido ao aumento da glicemia. Ela, no caso dessa nossa paciente, ela tem uma dislipidemia diabética, que já era classificada como uma dislipidemia secundária. Houve o aumento da VLDL e dos níveis de triglicérides e a diminuição do HDL. Isso associado
associada à resistência à insulina aumenta o risco de doenças cardiovasculares, porque o aumento de VL e DL circulante nos tecidos, ele propicia a formação de placas de ateroma. O tratamento farmacológico para a dislipidemia, ele existe, entretanto, para pacientes idosos, o tratamento farmacológico ele pode ser muito agressivo. Então, ele não é um tratamento indicado antes do não farmacológico. Para pacientes idosos, os médicos aconselham primeiro que haja modificações de estilos de vida, que eles tenham perda de peso através de exercícios físicos e prestem atenção na alimentação que vai ser ingerida, para que eles ingiram menos calorias para diminuir a dislipidemia. O tratamento farmacológico isso será indicado caso os não farmacológicos não tenham efeito. Bom, com a baixa excreção de sódio e água que é observada por conta da lateral nefropatia diabética, pode ser agravado para uma insuficiência cardíaca, que é uma doença de natureza progressiva que causa hipertensão arterial por conta da incapacidade do coração de bombear o sangue para os tecidos com as suas demandas necessárias. Isso pode ser causado por uma disfunção ventricular, que causa uma hipertrofia dos ventrículos, e a insuficiência cardíaca é uma doença cada vez mais prevalente nos idosos, como a gente pode ver nesse gráfico, que pessoas com mais de 80 anos são predispostas a apresentarem doenças cardiovasculares. E como terapia antihipertensiva, nós indicamos o losartana, que ele é indicado para tratamento de hipertensão em pacientes com insuficiência cardíaca, por ele ser um antagonista competitivo de receptor AT1. E ele também possui um efeito nefroprotetor em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. Fisiologicamente, a angiotensina 2 se liga ao receptor AT1 e ativa a GQ/11, que também vai ativar a fosfolipase C, que vai produzir DAG e IP3, onde o IP3 vai atuar nos estoques de cálcio intracelulares que possuem receptores específicos para eles, liberando o cálcio dessas vesículas, aumentando o cálcio intracelular. A elevação do cálcio intracelular ativa a PKC, que vai fosforilar a MLCK, que vai permitir com que ela interaja com a actina, promovendo a contração. Como a gente administra um losartana, que é um antagonista competitivo de AT1, quando ele se liga ao receptor, essa sinalização intracelular não vai acontecer, favorecendo uma vasodilatação no miócito de arteríola. Ele é administrado uma vez por dia por via oral, a sua dose pode ser de 25 a 100 mg, a absorção é com um intenso metabolismo de primeira passagem, e o seu metabólito ativo, ele possui um tempo de meia-vida de aproximadamente o losartana apresenta um tempo de meia-vida de aproximadamente 2 horas e o seu metabólito ativo apresenta um tempo de meia-vida de 6 a 9 horas. Ele é carregado em torno de 99% ligado a proteínas plasmáticas e aproximadamente 4% da dose é excretada inalterada na urina e 6% é excretado na urina em forma de metabólito ativo. Ele não deve ser... Pacientes que fazem uso do losartana não devem apresentar dietas ricas em potássio devido ao risco desse fármaco em causar hipercalemia. E é observado nos exames laboratoriais um aumento de potássio, de ureia e de creatinina sérica. O olanzapine também é indicado no tratamento da hipertensão e hipertensão com outros fármacos. Ele é um bloqueador dos canais de cálcio e nas fibras cardíacas eles vão possuir um efeito inotrópico e cronotrópico negativo dependendo da dose. O mecanismo de ação do olanzapine, quando a célula está em repouso, ele vai sofrer um estímulo que vai alcançar o limiar de estabilidade para desencadear a despolarização da célula através do influxo de sódio. Com o influxo de sódio e a despolarização, os canais de cálcio, os locos de cálcio vão sentir essa despolarização, maior influxo de cálcio vai acontecer, ocorrendo então o aumento da concentração de cálcio que vai ativar a PKC para interagir com a MLCK e causar a compressão. Com o bloqueador do canal de cálcio não haverá o aumento do cálcio intracelular, havendo então a vasodilatação no miócito de arteríola. O olanzapine é administrado uma vez por dia, na dose de 2,5 a 10 mg. A absorção dele é lenta, com os picos plasmáticos entre 6 e 12 horas. Possui tempos de meia-vida de entre 35 e 50 horas. 97,5% do fármaco ele é transportado no plasma através de proteínas plasmáticas
e a sua eliminação é através da urina. O metabolismo é feito no fígado através da CYP3A4, que faz parte do complexo da CYP da 450. A biodisponibilidade desse fármaco ele vai aumentar quando ele é administrado junto com o suco de pomelo, porque o suco de pomelo ele vai inibir as enzimas CYP3A4. Bom, um outro fator agravante para a insuficiência cardíaca é a presença de anemia. E a paciente ela possui baixos níveis de eritrócito, hemoglobina e hematócrito, um aumento de reticulócitos, de bilirrubina indireta e de desidrogenase láctea, além de TAD positivo. Esses fatores influenciam em uma anemia hemolítica, droga induzida, droga independente. Bom, a paciente pode estar apresentando uma anemia hemolítica, droga induzida, droga dependente por ter sido tratada com um antihipertensivo, como por exemplo o metildopa, que ele tem como efeito colateral uma anemia hemolítica autoimune, que induz a formação de autoanticorpos que reagem contra antígenos eritrocitários. Porém, quando há uma suspensão desse medicamento, a gente tem uma melhora do quadro. Entretanto, o TAD continua positivo durante semanas ou meses, o que pode ter sido ocorrido quando a paciente fez os exames laboratoriais. Caso essa anemia hemolítica perdure por muito tempo, o médico deverá avaliar se será necessário uma transfusão. Se for necessário, o hemocomponente necessário é o concentrado de hemácias, que vai ser transfundido por acesso venoso, sendo utilizado escalpos ou catéteres, e o tempo de infusão dele é de 90 a 120 minutos. Porém, em pacientes idosos ou com insuficiência cardíaca, o tempo de infusão pode ser menor, até 4 horas. Pode ser maior, podendo perdurar até 4 horas. Lembrando que a bolsa de concentrado de hemácias não pode permanecer em temperatura ambiente por mais de 6 horas. A paciente ela é O positivo, ela apresenta anti-K e anti-M. Caso seja necessária a transfusão, a sua bolsa deverá ser fenotipada sendo o concentrado de hemácias sendo O positivo ou O negativo, tendo QEL negativo e MNS negativo. Além disso, a nossa paciente ela apresenta infecção pela hepatite B, é uma infecção assintomática através dos exames sorológicos. A hepatite B ela é causada pelo vírus DNA da família Hepatidinavidae, que possui um tropismo pelo fígado. Eles são intracelulares obrigatórios e o sistema imune ele vai responder através da imunidade celular ou humoral. Sendo que a imunidade celular ela baseia-se através dos mecanismos pela NK e pela produção de interferon tipo 1 que será produzido pelas células infectadas. A NK vai atuar nas células infectadas que não vão estar apresentando o MHC na sua membrana, e as células TCD8 vão reconhecer as células infectadas pelos antígenos citosólicos e destruir as células por citotoxicidade. Já a imunidade humoral ela é mediada pelo sistema complemento através da via clássica, que vai secretar os anticorpos, potencializando a fagocitose através da opsonização da partícula viral ou através da lise do envelope viral pelo ataque à membrana. Entretanto, a imunidade humoral ela é consistente, será eficaz apenas nos estádios onde o vírus ou ele está fora da célula para tentar infectar, ou porque a célula se rompeu. Então, ele vai ser eficaz contra o vírus apenas quando o vírus ele está fora da célula. O diagnóstico laboratorial para a identificação da hepatite do vírus, para a identificação do vírus da hepatite B, ela é a detecção dos marcadores sorológicos de antígenos e anticorpos, que pode ser feita através de ELISA, ou de testes bioquímicos como a dosagem das transaminases, da bilirrubina e da albumina, que elas, quando elas são alteradas, estará relacionada com uma lesão hepática, que é um prognóstico de hepatite B. Os marcadores encontrados no soro de pacientes que possuem hepatite B é o antígeno S, que é o antígeno de superfície do vírus. Ele indica infecção atual pelo vírus da hepatite B. O antígeno S associado ao antígeno E, ele indica infecção atual com replicação viral. O antígeno S com HBC de GM é infecção aguda. E o antígeno total, o antígeno C total, ele indica contato com o vírus. Pode ser por uma hepatite crônica ou pela vacina. Além disso, os indivíduos infectados por hepatite B, eles são mais vulneráveis a serem infectados pelos fungos aspergilos. Esses fungos, eles são produtores de aflotoxina, que é uma aflotoxina hepatotóxica, que é resultado da atividade metabólica dos fungos. Eles estão presentes em alimentos como amendoim, milho, castanhas e feijão.
E a aflatoxina B1, ela é a mais tóxica, cancerígena e tem um potencial muito alto imunossupressor. E o sítio de biotransformação dessas aflatoxinas é no fígado, podendo ocasionar em lesões parenquimatosas e hemorragias. O Aspergillus fumigatus, ele é o mais encontrado e o mais patogênico em humanos, e pode-se suspeitar que a colônia tem esse fungo quando ela está crescendo muito rápido, em torno de 3 a 5 dias, com uma margem externa distinta e uma membrana branca. O aspecto dessa colônia varia dependendo do tipo do meio de cultura, onde as colônias jovens elas apresentam uma consistência maciça e as colônias maduras elas apresentam uma superfície granular por conta da produção de conídeos. A identificação desse micro-organismo é feita através do Agar saborrodestrose, que é utilizado para o cultivo de fungos patogênicos e comensais. Eles são seletivos para os fungos por conta da alta concentração de destrose e por conta do seu pH ácido. Aqui nós podemos ver uma colônia de aspergillus, onde a membrana externa, onde a parte externa está mais branca e apresenta eles estão esporulados por conta dos conídeos. Além disso, a leptospira também pode atuar em infecções hepáticas, e a Leptospira interrogans é a mais patogênica para o homem. Elas são espiroquetas flexíveis, delgadas e altamente espiraladas, são móveis por conta dos flagelos perítríqueos, aeróbias estritas, catalase positiva e oxidase positiva, são quimiorganotróficas e são observadas por microscopia de campo escuro. Elas obtêm energia a partir da oxidação de ácidos graxos de cadeia longa. E ela é uma doença bifásica, podendo se apresentar em septicemia inicial e fase imunológica secundária. Quando ela pode cair na corrente sanguínea, se dirigindo para múltiplos órgãos, como por exemplo o fígado, e causando uma disfunção hepatocelular, que vai ter uma diminuição dos fatores de coagulação, de albumina e esterificação do colesterol. Elas podem ser diagnosticadas por meio do meio semissólido de Fletcher, o meio líquido de Kortoff e o meio em albumina. E são armazenados em temperatura ambiente por 13 semanas com leituras semanais. Além disso, nós propomos um tratamento molecular que está sendo estudado atualmente, que está sendo estudado através da identificação de polimorfismos de nucleotídeos únicos. Já se viu que pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 possuem a alteração de uma prolina por uma alanina no códon 12, no receptor ativado por proliferadores de peroxosoma, que são os PPAR-gamas. E sabe-se também que nas células beta-pancreáticas nós temos os PPAR-gama2. E como eles têm esse polimorfismo, vai ter um comprometimento celular pela redução da capacidade em ativar os genes de transcrição da insulina, consequentemente diminuindo a secreção de insulina. O método de identificação é a amplificação do genoma através de leucócitos do sangue periférico por PCR-RFLP, que vai determinar o genótipo em relação a esse polimorfismo desse receptor, que vai ser feito por amplificação com um primer forward e um primer reverso, onde o primer forward vai ter uma adição de uma guanina no segundo par de base, que vai identificar a mutação no receptor. Essa mutação, quando é identificada e amplificada, vai ser submetida a uma enzima de digestão que vai produzir produtos de PCR com 154 pares de base, que vão ser observados por eletroforese, vão passar por eletroforese e vão ter uma visualização por coloração com brometo de etídio. Então, o tratamento individualizado molecular se baseia na identificação dos polimorfismos, e depois disso, com uma escolha de medicamento para ser tratado. Dentre os medicamentos que são utilizados nesses estudos, nós escolhemos os TZDs porque eles atuam nos receptores e ativam a expressão dos genes envolvidos na via de sinalização da insulina, também aumentando a sensibilização da insulina em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. Logo, com base nos exames laboratoriais, condições metabólicas, desencadeando tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico ele pode ter vários efeitos colaterais, entretanto, sempre é necessário verificar a possibilidade dos não farmacológicos, evitando assim, os efeitos colaterais nas pacientes idosas. Também foi visto o tratamento para diabetes mellitus tipo 2 como uma terapia gênica. Diante de todo
todas essas associações do tratamento farmacológico e não farmacológico com a terapia gênica, isso vai gerar uma cascata de efeitos, onde você tratando diabetes tipo 2, você vai conseguir controlar os demais comorbidades que o paciente apresenta. Vamos lá, crianças, vocês utilizaram exatamente 20 minutos na apresentação. Amores, tiazolidinodionas, está escrito errado aí, tá? O grupo dos fármacos pode se chamar de glitazonas, tiazolidinodionas ou glitazonas. Eu achei interessante a estrutura geral da apresentação de vocês, sei que alguns professores vão comentar de forma mais criteriosa em relação à forma. O objetivo foi mais objetivo, tá? Vamos lá. Por que vocês escolheram o incretino mimético para controlar a glicemia? Isso não é muito utilizado. Justificaram que é um diabético tipo 2 e realmente é uma das indicações terapêuticas, porque o tipo 1 é praticamente insulinoterapia com ou sem algo mais. Mas por que o incretino mimético? Vocês entendem quando eu falo assim? A utilização da substância indicada, ela é um incretino mimético. Porque o incretino mimético, ele evita a hipoglicemia, porque quando o paciente, ele vai ser ativado quando o paciente faz a ingestão de glicose. Então, se o paciente está com normoglicemia ou ele está em hipoglicemia, não vai ter alteração utilizando este fármaco. Não, tudo bem, pode só discutir, nem precisa colocar lá. Tá, você sabe o que são incretinas? Eles são hormônios. Espera um pouquinho que você apresentou. Fica quietinho, não lembrei. São hormônios secretados no trato gastrointestinal que aumentam a secreção de insulina após a ingestão de carboidrato. Perfeito. Então, os incretinomiméticos acabam mimetizando essa ação de uma substância endógena, tá? Faltou isso aí, como a gente não discutiu mais isso em sala, seria interessante falar. O glúteo presente no hepatócito é o glúteo 1? Hepatócito não, perdão, na célula beta-pancreática. Vocês mostraram o mecanismo de secreção de insulina pela célula beta, não foi? É o glúteo 1? Não, é o glúteo 2. Bom, por que a resistência à insulina aumenta a triacilglicerolemia? Gente, eu achei isso super interessante. Você tem aqui uma elevação na resistência à insulina, efetivamente, aí você fala dos valores elevados do VLDL. Por que o VLDL, uma lipoproteína tão importante no transporte do TG endógeno, ela tem os seus valores elevados, e isso tem correlação com a triacilglicerolemia, quando a gente tem resistência à insulina? Quando você tem resistência à insulina, fica com muita glicose no sangue e também glicose intracelular, o que isso pode causar uma Ativa as vias metabólicas para a formação de lipídios. Não. Porque não é isso. Na realidade, é porque a insulina estimula a LPL. Se você tem resistência à insulina, a LPL não vai ser ativada. Tá bom? Isso daí é importante. O meu tempo já terminou, mas eu quero fazer uma ressalva extremamente importante, porque o esquema apareceu umas 3 vezes. Vocês falaram muito de contração de músculo liso. Qual enzima importantíssima na contração do músculo liso não apareceu em nenhuma representação de vocês? Pode até colocar uma representação aí, essa é a última colocação. A camodulina? A modulina não é enzima, é uma proteína ligante de cálcio. Não, a NLCK, gente, ela não apareceu em nenhum momento. Não, a gente só comentou que o cálcio vai a PKC vai interagir vai ativar a MLCK para Pois é, funcionar da não. cadeia leve. Se a MLCK estiver fosforilada, ela fica na forma inativa. Na realidade, a proteína quinase C, no esquema que vocês colocaram, ela fosforila a MLC. A MLC fosforilada interage com a ativa. O que fosforila a MLCK é a PKA. Não esqueçam, tem um buracão lá naqueles esquemas de vocês. Tá bom? Obrigada. Acho que eu posso, né? Vamos
pessoal? Então, é uma senhorinha de 75 anos e na parte, eu vou direto para a minha parte, no quadro de anemia dela, lá naquele slide que vocês colocam que ela tem anemia, diminuição de hemoglobina, hematócrito, aumento de reticulócito, bilirrubina indireta para chegar na positividade do TAD, vocês não colocaram os valores. Eu senti falta disso, porque o valor da hemoglobina vai ser imprescindível para a gente poder raciocinar sobre o caso. Uma coisa é um paciente anêmico com hemoglobina 11, outra coisa é um paciente com hemoglobina 7, 6, certo? Eu não me lembro, não vou passar a Piana, tá? Mas qual era o valor da hemoglobina dela? 9. Certo. E quantos reticulócitos ela apresentava? Nem aí. 8? Ou seja, esses dados deveriam aparecer aí, era muito, muito, muito importante. O TAD está positivo, ele está positivo com presença do que, né, Márcia? C3. O TAD está positivo com presença de quê? IgG, complemento, IgG e complemento, só IgG? Complemento. Só Ele tinha complemento. presença de C3b e C3d, se não me engano. Ele tinha só complemento, C3c e C3d. Ele não tinha IgG? Não. Tá. Então, se ele não tinha IgG, ele não tem anemia hemolítica droga induzida. Porque se ele tem só complemento na hemácia, a gente tem que pensar talvez até numa hemoglobinuria paroxística noturna. Porque aí a gente só vai fazer no ato identificar a anemia hemolítica droga induzida se houver IgG. Lembra disso? A gente falou na nossa aula prática? Quando só tem complemento, não faz no ato. Compartilha com a gente. Não, é porque ela tem no anti-QEL, ela tem QEL e MNS. E um dos Mas dois... isso está na pesquisa de anticorpos regulares, que nem está mencionada aí nesse slide. Tá? Os anticorpos anti-QEL e anti-M estão no soro. O que vocês estão demonstrando aí é o que está na hemácia. É o que está levando a paciente ao quadro de anemia. Tá? Que ela tem uma anemia hemolítica? Ela tem. Mas nem toda anemia hemolítica é imune, gente. Tem anemia hemolítica que não é imune. Ou então que não depende de anticorpo, como na hemoglobinuria paroxística noturna. Aí nós teríamos que ter mais dados aí para poder avaliar melhor o quadro. Então eu esperava o quê? Que tivesse o resultado do TAD, que tivesse o resultado do EULATO, tá? A gente pensa em outra turma, porque é bastante IgG. Gente, eu não passei nenhuma vez, eu vou passar agora. Pode passar, quem não pode passar é o seu amigo. Outra coisinha. Supondo, se ela está com hemoglobina 7, com essa idade dela, 9, desculpa, na idade dela, provavelmente, dependendo da situação clínica, e aí vai depender da situação clínica, ela vai ter que tomar transfusão. E eu gostei que vocês falaram em 4 horas. Por que a transfusão dela tem que ser lenta? É por conta da insuficiência cardíaca dela, porque pode sobrecarregar o funcionamento do coração. E aí, qual o risco que ela corre? Qual o maior risco que essa paciente corre tomando uma transfusão de sangue? Rápida, né? Hipervolemia. Tá? E o que se faz para evitar a hipervolemia? Porque a hipervolemia vai levar a quê? Aumento na pressão. Mas no caso dela, ela provavelmente vai ter um sintoma. Edema pulmonar. E o que faz? Examinação. Tira o sangue. Não, porque ela já está ali. Diurético, pré-transfusional. Isso aí, pessoal. Obrigada. Bom, ninguém fala nada, eu vou. Vai, Karina, vai. Vou. Pessoal, ó, só um detalhe assim bobo do slide. Entre não saber usar a frase
E usar errado, não usa. Tá? Não me bota essa frase, ao contrário, que isso aí é horroroso. Isso é mania do Michelangelo, não é do pequeno. Pessoal, ser intracelular obrigatório é característica única do hepatite B? De qualquer vírus, eu acho que vocês podiam ter usado aí algumas características do vírus da hepatite B, por exemplo, dizer que ele tem uma transcriptase reversa, que é bem interessante nesse caso, mas é detalhe, assim, do que chamar atenção quando for falar de vírus, porque colocar intracelular obrigatório, isso qualquer um é. Mas, no caso de vocês, não tinha o resultado sorológico da hepatite? Estava muito pouco, só tinha pesquisa de 2 antígenos. A gente falou com você, inclusive, você falou que podia ser que ela tivesse tomado só vacina. Isso, perfeito. Aí, por exemplo, vocês apresentaram o diagnóstico laboratorial, mas vocês não disseram o que o paciente tinha. Então, eu acho que valeria a pena ter colocado isso também. Vocês mostraram o diagnóstico de hepatite B, apresentaram direitinho, mas assim, e aí, esse paciente, qual era o problema dele? Ele tinha ou não tinha hepatite? Porque vocês viram que tinha só o HBsAg e que poderia ser só vacinação, então ele não tinha uma hepatite B. Então, acho que faltou comentar mesmo qual era o quadro do paciente. Aí depois, por que o aspergillus e por que a leptospirose? Porque eles afetam o fígado e causam lesão hepática. E a senhora tinha pedido para... A senhora não, tá bom. Tá. Você tinha pedido para propor 2 micro-organismos que afetassem também o fígado e causassem lesão hepática. Ah, foi você que estragou o caso. Não, deixa eu explicar. Porque o que eu achei que faltou aí, vocês dizerem que vocês estavam fazendo o diagnóstico diferencial. Porque a ideia era mostrar que esses diferentes micro-organismos que afetam o fígado, que vão provocar alteração no fígado, não apenas a hepatite B. E vocês ainda podiam linkar isso com o resultado sorológico, porque vocês só tinham o resultado de vacina. Então, quer dizer, será que não poderia ser algum outro micro-organismo envolvido na história? E, na verdade, vocês só foram apresentando, aí dá a impressão que foram enfiando o micro-organismo aí sem sentido nenhum. Na verdade, era para fazer o diagnóstico diferencial. E aí, pessoal, por que um paciente com hepatite é mais vulnerável ao aspergillus? Porque ele já tem um comprometimento hepático e o aspergillus ele vai atacar o hepatócito, ele vai ter a aflatoxina que vai agir no hepatócito, danificando ainda mais. Então, se ele tem a hepatite, ele já tem o fígado comprometido, então o aspergillus pode ainda complicar ainda mais, sendo que o fígado está já comprometido a sua identificação. É a primeira vez, porque tem um erro aí de você. Mas como é que ele pega o aspergillus? Através da alimentação. A alimentação, mas é o aspergillus ou é Não, a toxina? é a toxina. O problema, na verdade, não é que ele é mais vulnerável ao aspergillus. É mais vulnerável à toxina. Ele é mais vulnerável à ação da aflatoxina. Vocês puseram a hepatite mais vulnerável ao fungo aspergillus. Na verdade, não. A chance de qualquer um aqui inalar um aspergillus ou comer aspergillus é a mesma. Agora, o efeito da aflatoxina é maior no paciente com hepatite B. Bom, deixa, vai, já que acabou meu tempo, não posso falar mais. Vai, fala. Pessoal, parabéns pela apresentação. Indo já para a parte de biologia molecular, eu acho que, assim, eu gostei do que vocês propuseram, só que eu achei que dentro do caso ficou bem jogado. Aí no final, depois de falar disso, você Colocado antes. acho que quando Falou do tratamento da diabetes, deveria ter colocado ele. seria o lugar ideal para colocar, né? Porque quando eu olhei, você tinha comentado que ia fazer algo com terapia e aí já estava com as... A gente esqueceu de colocar. E aí, né, acho que ficou um pouquinho deslocado. Eu tenho uma crítica, eu não sei se isso que vocês propõem um tratamento molecular? Ele é um tipo de tratamento que está sendo estudado atualmente, que ele identifica o polimorfismo que a pessoa diabética tem e através desse polimorfismo ele utiliza um medicamento específico. Eles vão analisar o contexto todo do paciente e indicar o tratamento com determinado medicamento para aumentar a sensibilização desse receptor para estimular a secreção de insulina, para assim aumentar os níveis de insulina na paciente.
Então, mas o tratamento continua sendo farmacológico, né? Não, mas eles utilizam, primeiramente, antes do farmacológico, tem toda a parte de análise do genoma da pessoa, porque eles vão identificar se ela tem essa mutação ou não. Perfeito. E aí, esse campo agora da ciência chama farmacogenética. Uhum. Então, é o estudo da genética associado com a farmacologia. Tá? Como vocês colocaram aqui. Tratamento molecular, daria errado, que não é farmacológico, mas é individualizado. Então, se a pessoa tem o polimorfismo, qual é o melhor fármaco que você utiliza? Então, não é um tratamento molecular para diabetes, porque você não está alterando o gene. E também foi difícil de achar. Tanto que depois eu fui conversar com você e você falou que poderia ser uma terapia gênica. Porém, a única terapia gênica que eu encontrei foi essa associada ao medicamento, que é na base da detecção do polimorfismo. Não é uma terapia gênica, é uma análise do genoma para fazer uma terapia farmacológica. E aí, por isso que vocês propuseram aí, 30 segundos, qual tipo de PCR é esse que vocês... Esse PCR ele se baseia na amplificação do genoma completo e depois da amplificação e como tem a detecção do polimorfismo, ele vai passar por umas enzimas de degradação que vão degradar o DNA em pares de bases, tipo em sequências específicas que vai determinar diferentes pares de base. Então, quando você corre na eletroforese, sabendo que o polimorfismo desse gene é de 154 pares de base, a gente vai saber aonde ele vai estar posicionado para saber se a pessoa tem ou não esse polimorfismo. Parabéns. Muito bem. Mamíferos. Olha, só que agora é o seguinte, tá? Giovana agora vai ficar quieta, não vai falar mais nada. Você está falando demais. Eu quero ver mais participação das outras mamíferazinhas fofinhas, tá? Por favor. Primeira coisa, era para ter falado isso aqui nos anteriores, mas a gente acaba correndo com alguns argumentos e acaba esquecendo. Gente, pelo amor de Deus, o diabetes é mellitus, não é mellitus. Tá? Diabetes é mellitus. Tanto que você pode falar em português, diabetes mellito. Existe a expressão em português, mellitus em latim. Toma cuidado com algumas construções frasais, tanto de vocês como do grupo anterior também. Vocês ainda mantêm aquele discurso Dilma que eu costumo dizer que vocês apresentam, né? E além de apresentar o discurso Dilma, vocês pecam na concordância. O diagnóstico, ela é baseada, né? Então, presta atenção no que você está falando, tá? Porque isso torna a apresentação um pouco mais agradável, se você tomar cuidado com o discurso. Eu achei que vocês setorizaram muito a apresentação. Eu vi muito mais setores, sessões de microbiologia, de farmacologia e fizeram pouca amarração interdisciplinar. Por quê? Porque os dados, a história clínica do paciente, vocês deixaram muito para trás. E vocês lembravam pouco dessa história ao longo da apresentação. Então, quando vocês fazem assim, a minha sugestão é, no final, não apresentem a conclusão, as considerações finais, como vocês apresentaram. Tá? Relembre o histórico do paciente. Então, eu quero saber por que tem essa hepatite B. Como eu detesto, mas eu tenho que concordar com Diana, né? Mas por que tem lá o aspergillus? Por que tem o outro micro-organismo? Faça uma... Se vocês setorizaram a apresentação, que eu até admito como questão de estilo, né? Até vai, mas pelo menos no final dá uma amarrada geral. Olha, então a nossa paciente, uma mulher de 78 anos, que ela tinha isso e aquilo, e nós consideramos isso por tal condição, assim, assim. Tá? E aí eu também ia fazer perguntas relacionadas ao que a Juliana perguntou até, da questão da anemia por drogas, como também o professor Florzinha fez aqui considerações. Eu queria que vocês só apenas me explicassem então qual é o fundamento desta
anemia hemolítica induzida por droga e por que se ela é induzida por droga, ela é droga independente? A gente pensou nas outras anemias, né? A gente sabia que era hemolítica. Morfologicamente falando, a hemácia estava ok. O que estava baixo era o hematócrito, né? Tudo mais. E no fígado tinha muita ferritina. Então a gente associou isso à hemolítica. Aí a gente foi procurando qual hemolítica a gente põe. O que estava pegando aqui na membrana do eritrócito tinha IgM. E a gente ficou assim, por que tem IgM? Por que tem IgM? E a gente ficou pecando nesse IgM. Se não tivesse esse IgM, a gente ia colocar, podia colocar, né, qualquer outra, por exemplo, a colite espumatuna, ou de doença crônica, ou até pensei no caso da hipertensão, né, ou lise mecânica mesmo. Só que quando teve essa IgM aí, a gente não sabia como colocar. Aí a gente falou, como que a gente vai fazer? Vamos por droga induzida de um tratamento que ela já estava fazendo. E ocorreu isso. Eu pensei também, tipo, tá lisando porque eu pensei em síndrome metabólica por causa da epidemia, por causa da hipertensão, enfim. Eu pensei nisso para associar, tipo, radical livre e tudo mais, para a lise da hemácia também. Só que nada encaixava com essa IgM, então... Mas por que ela é induzida por droga e droga independente? Eu quero o fundamento disso. Por que ela é droga independente? Droga independente porque ela não precisa estar ingerindo o medicamento para ele fazer efeito. É um efeito dele sem a ingestão. Continua o efeito da anemia hemolítica na pessoa, mesmo ela parando de administrar o medicamento. Mas se ela tinha feito o tratamento antes, ficou a sequela. Entendi. Ok. Obrigado. Vamos lá, crianças. Ana, por favor, dê os números de 1 a 5, minha flor. 2 e 5. 2 e 5.